pouquinho para darmos início. Boa noite, Vanessa. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Maria do Carmo. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite a todos. Sim, sim. Conhecemos lá a querida Bela. Érica, tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Pessoal, então vamos começar. Dei um tempinho aí para que todas e todos pudessem chegar. Queria saudar a todos com uma boa noite, dizer do prazer de estar aqui. Meu nome é João Nicolas, eu falo das Minas Gerais, de Belo Horizonte. É um prazer imenso poder ver tantas pessoas queridas e conhecidas aqui nessa sala, uma sala que é uma temática tão cara a mim e que de alguma forma aquece meu coração, né? Quero falar sobre aí o sistema prisional, justiça restaurativa e educação. Sem muitas delongas, eu vou convidar aí o Dr. Delcido Lopes para fazer a primeira fala. Teremos 4 pessoas falando conosco, cada um terá o tempo aí de 10 minutos, as falas serão gravadas, e aí, como a professora Maria Cristina disse, terei o chato papel de caçar carinhosamente as palavras quando estivermos chegando aí ao fim do tempo. Eu vou mandar no chat, assim, faltam 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, só para quem estiver falando poder ir se organizando aí. Caso tenham perguntas, eu peço a gentileza de mandarem no chat também. Ao final, a gente tendo tempo, a gente devolve as perguntas aos palestrantes, ok? Então, o nosso primeiro convidado é Delcido Ferreira Lopes. Delcido, ele é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, é graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é mestre em Direito e Políticas Públicas pela Universidade Federal do Goiás, especializado em jurisdição penal contemporânea e sistema prisional pela ENFAM, que é a Escola Nacional da Magistratura, é doutorando em Direito pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, coordenador do Núcleo de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça de Goiás, integrante do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional do Tribunal de Justiça de Goiás e também integrante do Conselho Estadual de Segurança Pública do Estado de Goiás. Então, doutor Delcido, o senhor está com a palavra por 10 minutos. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Nicolas. Bom reencontrar você aqui depois daquele evento, não sei quantos anos lá em Salvador e outro lá no Rio Grande do Sul. Eu liguei aqui o meu cronômetro, Nicolas, e se por acaso eu não perceber o seu aviso no chat, você fica à vontade para balançar, que você está bem do lado aqui, a sua janela está do lado da minha, eu consigo ver. Pessoal, boa noite a todos. É um prazer compartilhar com vocês essa noite. O congresso está sendo muito bom, assim, muito produtivo. Eu vejo aqui o professor Marcos Rolim, acompanhei, professor, a sua palestra, aprendi muito. Mas eu já vou passar direto para a minha fala, só fazendo uma correção, Nicolas, na sua apresentação. Eu sou juiz no estado de Goiás, não é Espírito Santo. Então, eu sou juiz aqui em Goiás já há 17 anos, sempre trabalhando no campo criminal, e desde 2017 iniciei minha aproximação na Justiça Restaurativa e hoje eu coordeno o Núcleo de Justiça Restaurativa do Tribunal. O objetivo da minha fala hoje, de uma forma rápida, porque a gente tem pouco tempo, é falar da nossa experiência aqui no Tribunal de Goiás, no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na implementação de um programa de justiça restaurativa no sistema prisional.
O programa ele teve início na comarca de Goianésia, que é a comarca onde eu sou titular ainda. Isso em 2018 para 2019. A gente começou a aplicar círculos de construção de paz na unidade prisional. E o programa deu certo, a gente teve uma resposta positiva, e a partir daí a gente buscou, assim como sugeriu o professor Marcos na fala dele, a gente buscou sistematizar, criar um roteiro onde tivesse objetivos, metodologia e formas de fiscalização. Isso foi feito, e foi feito muito com base no aprendizado, nas experiências que a gente foi criando aqui em Goianésia, e aos poucos a gente já estava fazendo em outras unidades prisionais aqui mais próximas na região. No começo do ano passado, a gente fez uma proposta para o Tribunal de Justiça e para a Administração Penitenciária, e hoje a aplicação de programas de justiça restaurativa no sistema prisional goiano é o resultado de um termo de cooperação firmado entre o Tribunal de Justiça e a Administração Penitenciária do Estado de Goiás. Atualmente, nós estamos presentes já em 13 unidades prisionais, algumas delas ainda iniciando o programa, mas já acontecendo de forma efetiva em 7 unidades prisionais. Com relação, como a gente já faz isso aqui desde 2018, a minha fala era para falar sobre possibilidades, desafios e perspectivas. Eu acho que eu já posso começar dizendo que a experiência ao longo desse tempo nos permite dizer que a justiça restaurativa ela é muito possível no sistema prisional, ela é algo que deve acontecer, e a forma como nós percebemos a justiça restaurativa no sistema prisional, a justiça restaurativa e os círculos de construção de paz, principalmente, que são a porta de entrada para a justiça restaurativa por meio desse programa, tem servido como instrumento para a construção de uma nova cultura no ambiente prisional. Alguns dos resultados que a gente pode identificar é o potencial de se construir um contraponto à cultura criminal que, infelizmente, impera ainda em muitas unidades prisionais, o estabelecimento de uma nova forma de relacionamento, tanto entre os presos em si, mas também entre os presos e os policiais penais e todas as pessoas que trabalham naquele universo prisional, a possibilidade de resgatar, de retirar o apenado da posição de objeto de atuação do Estado, criando possibilidades para que ele atue como um protagonista da sua própria história, o fortalecimento da autoestima, o que tem relação direta com o potencial e as possibilidades de que, a partir das possibilidades que são criadas no programa, o apenado ele possa, mesmo enquanto preso, começar a construir um futuro diferente. Em razão desses resultados e alguns outros que a gente percebeu, foi que a gente buscou expandir o programa para outras unidades prisionais. O roteiro de aplicação do programa, desde o início até o fim, ele é descrito nessa obra aqui, Justiça Restaurativa na Execução Penal. É uma obra que eu escrevi com outro facilitador de justiça restaurativa que trabalhava comigo aqui na época, hoje defensor público. E esse é o modelo que a gente iniciou aqui e tem aplicado para todo o Estado. Como é que funciona? E aí eu vou me referir a uma última unidade prisional que a gente teve um encontro e apresentação agora na segunda-feira. Uma vez indicada a unidade prisional, a gente faz uma apresentação inicial a todos os atores da unidade prisional, não apenas para as pessoas aprisionadas, mas para os policiais penais, para todas as pessoas que colaboram, as equipes multidisciplinares, eventuais colaboradores externos, como pastoral carcerário, integrantes de igrejas, e a proposta da justiça restaurativa é apresentada para aquelas pessoas, e naquele primeiro momento a gente viabiliza que as pessoas participem de um círculo para que possam ter uma noção de qual é a proposta e que possam vivenciar um pouco da ferramenta restaurativa. Ao final dessa reunião, todo mundo volta para o encontro e a gente dá a oportunidade para todos se manifestarem, e de forma coletiva a gente termina decidindo ali se os atores julgam viável a implementação do programa. Até agora nós passamos já em 13 unidades e em todos os locais as pessoas decidiram participar e consideraram a aplicação do programa algo interessante para a unidade prisional. A partir daí a gente faz uma capacitação, policiais penais
são capacitados, voluntários do Conselho da Comunidade, dos Conselhos de Segurança, da Pastoral Carcerária, ou quaisquer outros voluntários que já trabalham na unidade têm a oportunidade de participarem da capacitação. E essa primeira capacitação tem o objetivo de fazer uma apresentação introdutória da justiça restaurativa para que as pessoas tomem conhecimento de uma forma mais detalhada qual é o objetivo do programa. Após esse curso inicial, as pessoas que tiverem interesse de avançar na formação e passarem para o nível 2 e 3, que os vai capacitar para facilitação de círculos de construção de paz, isso é viabilizado, é uma parceria do tribunal com a administração penitenciária, e ao final desse programa nós temos facilitadores que podem trabalhar nas unidades prisionais. Uma vez iniciado o programa, são selecionados alguns aprisionados, e esse grupo ele passa por um ciclo de 12 círculos de construção de paz. Desde o primeiro círculo, os participantes recebem também um material de apoio, que é tipo uma cartilha, onde eles vão anotando as experiências ao final de cada círculo. Ao final de cada círculo, eles são convidados a falarem sobre os sentimentos que vivenciaram naquela oportunidade, que tipo de aprendizado e, principalmente, que tipo de compromissos, ainda que internos, eles firmaram a partir das reflexões que foram desenvolvidas. Esse material de apoio fica com eles, não é devolvido para a gente, é um material para que eles possam anotar e darem seguimento a uma reflexão posteriormente. E, ao final dos 12 encontros, a única coisa que nós exigimos dele é um relatório escrito, por meio do qual eles possam dizer de que maneira a participação nesse ciclo foi interessante. E aí é quando eles podem pegar o material escrito que eles foram anotando e construindo ao longo do processo e fazem tipo uma cola, uma lembrança daquilo que eles vivenciaram. É a partir dessa resposta que eles fazem numa única folha que a gente faz a nossa avaliação a respeito dos resultados que a gente tem acolhido. Nós não acreditamos no momento que o resultado do programa deva ser avaliado levando-se em conta índices de reincidência ou de reentrada no sistema prisional. Nós, no momento, avaliamos o sucesso do programa a partir das respostas que são encaminhadas e, principalmente, dos compromissos que são firmados ao longo da participação no ciclo, das ações concretas que são adotadas por essas pessoas a partir dos compromissos firmados nos círculos. E esse é o momento que nós vivemos e é a forma como nós avaliamos o programa. A participação dos presos tem sido muito positiva. Assim, a gente não tem facilitadores suficientes para oferecer círculo para todos os presos que querem participar. A leitura das manifestações desse pessoal é muito positiva. A gente consegue identificar uma série de compromissos que são resultados diretos da participação dos círculos. E aí eu já passo para a parte final da minha fala, falando sobre os desafios que a gente já consegue perceber. A gente, como eu adiantei, a gente já está em 7 unidades prisionais, a gente tem várias turmas que concluíram, a gente tem vários relatos positivos, a gente consegue identificar que a participação nos círculos produz realmente resultados, mas o grande desafio que nós vivenciamos agora é o que fazer para o pós-círculo. De que maneira a gente vai conseguir, em parceria com a unidade prisional, manter condições para que aqueles valores que puderam ser construídos no ciclo, aqueles compromissos que foram firmados, o desejo de mudança, de construção de novos caminhos possam ser vivenciados, principalmente para aqueles que vão permanecer no sistema prisional. Nós iniciamos recentemente uma segunda fase do programa que viabiliza para aqueles participantes que manifestarem interesse participarem de um segundo programa, que é a construção de um plano restaurativo individual. Aí a coisa deixa de ser em grupo e aqueles participantes que tiverem interesse vão participar de encontros individuais com facilitadores do Tribunal de Justiça, grande maioria das vezes online, porque os facilitadores, em sua maioria, estão na capital e as unidades estão espalhadas pelo interior. E aí, nesses encontros, que serão devidamente anotados, incluindo
inclusive, o tempo utilizado, a metodologia, para que tudo isso possa ser anotado e encaminhado para o juiz de execução penal, para que possa ser considerado como meio de remissão também. Nesses encontros, a gente vai trabalhar algo mais próximo da justiça restaurativa no que diz respeito à restauração dos danos que foram causados e a construção de possibilidades para que, desde já, enquanto preso, aquela pessoa possa pensar e refletir sobre as possibilidades que ela tem para a construção de um futuro diferente. Nós temos, nesse momento, já 8 participantes e, a grosso modo, eu vejo que o tempo está terminando aqui. O que nós buscamos é avaliar as causas que levaram essa pessoa à prisão, que tipo de danos esse fato gerou, tanto para as vítimas diretas, vítimas indiretas, para o próprio aprisionado, para a sua própria família, de que maneira eu me relaciono com esses danos que foram causados, que tipo de responsabilidade, que tipo de noção de autorresponsabilização é possível, que tipo de leituras, que tipo de recursos nós podemos, a partir desses encontros, viabilizar e disponibilizar para a pessoa presa, para que ao longo dos encontros possa haver uma melhor reflexão, e à medida que as sugestões vão surgindo nos diálogos, a gente vai construindo um plano que possa ser executado mesmo enquanto a pessoa está presa. Só para dar um exemplo, tem uma pessoa que, a partir dos encontros, decidiu aguardar uma oportunidade de trabalho, e a partir desse trabalho, ele se comprometeu a guardar parte do pagamento que ele estava recebendo do trabalho enquanto preso para uma futura restauração do prejuízo que ele causou. E aí, essa parte ela já se iniciou, e com o decorrer do tempo, o que nós esperamos é que nós possamos avaliar a possibilidade de entrar em contato com a vítima, para ver se há interesse, se existem condições de viabilizar algum tipo de encontro, e se isso não for possível com a vítima direta, nós partiremos para uma possibilidade de envolver, está me fugindo o nome agora, como se uma vítima interposta, alguma pessoa que passou por uma situação semelhante e que possa representar para aquela pessoa que busca uma reparação, uma pessoa que possa integrar essa relação e dar oportunidade para que a gente possa construir esse resultado restaurativo. Esse é o grande desafio. Essa segunda fase nós estamos ainda construindo. À medida que a gente vai se reunindo com o pessoal, vão surgindo dificuldades, vão surgindo desafios, mas nós acreditamos, os primeiros encontros apontam para um interesse muito grande dos participantes. Um desejo, à medida que eles assimilam o ideal restaurativo, eles começam, eles próprios, a quererem, com muita rapidez, construir um resultado que possa ser compreendido como eles costumam dizer, que eles assimilam a ideia de que não basta puxar a cadeia, na linguagem deles, não basta puxar a cadeia, eles compreendem que, em muitos casos, existe a possibilidade de fazer algo mais, e muitas vezes o sistema não dá condições para isso. Quando aparece uma oportunidade, o que a gente tem percebido com esses é um engajamento muito grande, assim, um desejo de fazer alguma coisa. Nós não sabemos ainda exatamente como construir essas possibilidades, e esse é o grande desafio que nós enfrentamos. Mas, por outro lado, me parece muito positivo que nós já conseguimos superar aquela fase do programa onde a gente só oferecia os círculos, que era positivo. A gente vê uma transformação nas pessoas que participam dos círculos, o relacionamento com os policiais penais é outro, o ambiente nas celas onde essas pessoas participam é outro. Se fala muito de empatia, se fala muito de amor ao próximo, e as noções de autorresponsabilidade pelo dano que foi causado em decorrência do crime cometido passou a ser algo muito presente na fala dessas pessoas. Só que, com o tempo, a coisa terminava se sufocando pelo dia a dia da unidade prisional, e a gente percebia que o pessoal que participou dos primeiros círculos quase que voltou para o ponto inicial. E a gente precisou criar essa segunda fase, e estamos com muita esperança
que a gente possa colher, assim como a gente colheu na aplicação dos ciclos, que a gente possa colher bons frutos também desse novo desafio. Passei do tempo, João? Só um pouquinho, mas muito obrigado Nossa, pela. eu ficava olhando aqui, vendo o tempo passar e não sabia o que é que eu falava, o que é que eu priorizava. Mas assim, eu fico à disposição para quaisquer outras perguntas no final e já encerro aqui e passo a palavra ao próximo participante. Muito obrigado, doutor Decido, por compartilhar conosco. Eu já vou passar a palavra para o professor Roque Soares Rexegel. Desculpe minha pronúncia aí, eu tentei o mais próximo possível. Até antes eu mandei uma mensagem para ele, professor Roque, me fala como que é a pronúncia para eu tentar errar menos. Mas ainda assim é um pouco difícil. Mas professor Roque é advogado, mestre em Direito, professor na Faculdade de Direito Dom Bosco de Porto Alegre e assessor jurídico da PAC em Porto Alegre. Ele nos falará um pouco da experiência no tratamento de pessoas privadas de liberdade com a metodologia PAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Com a palavra, professor Roque. Seu microfone está fechado, professor. Melhorou? Agora foi? Agora foi. Muito obrigado pela apresentação, João. E não te preocupa, porque eu já estou acostumado. O meu sobrenome normalmente engasga. É Rexegel. Rexegel. E eu quero dizer que é uma satisfação muito grande. Queria inicialmente fazer te saudar ao doutor Delcídio Lopes, à doutora Viviane Aquino, doutora Janaína Soares Ferraz, dizer que é uma honra muito grande poder participar desse evento tão importante, tão necessário, né? E estou encantado com todas as falas que eu vi hoje, não é? Me identifiquei muito com o doutor Delcídio nessa questão desse projeto dele, e vem justamente ao encontro daquilo que eu vou falar sobre o projeto no qual nós estamos envolvidos já há 11 anos aqui em Porto Alegre, que diz respeito à APAC. Né? A APAC é a sigla de Associação de Assistência e Proteção aos Condenados. Né? É uma organização não governamental, sem fins lucrativos, né? Que tem como objetivo auxiliar o Estado na execução penal. Ela não conta com agentes penitenciários, com polícia penal, ela apenas e tão somente conta com um pequeno grupo de funcionários da própria associação e de um grupo de voluntários que faz todo o trabalho, desde a questão do trabalho de nutricionista, passando por psicólogo, por assistente social, advogado e assim por diante. Então, todos trabalham de forma gratuita, né? No sentido de fazer com que os condenados possam ter uma forma diferente da execução penal. Quando a Maria Cristina Martins me convidou para fazer parte desse grande congresso, isso se deu mais pela nossa amizade de mais de 30 anos, tanto na Unicinos, onde fomos colegas, como na Faculdade Dom Bosco, onde também fomos colegas. Ela me convidou, tendo em vista que eu, juntamente com outros companheiros aqui do Rio Grande do Sul, fomos os fundadores, vamos dizer assim, da APAC, que é uma metodologia que surgiu em São Paulo e prosperou em Minas Gerais, que hoje é o grande celeiro das APACs no Brasil. Né? A gente tem percebido, e isso sempre me chamou a atenção, que entre os 800 mil clientes do sistema penitenciário no Brasil, ou dos 42 mil clientes do sistema penitenciário no Rio Grande do Sul, não é crível que
toda essa gente queira permanecer no mundo do crime, queira continuar vinculado a facções criminosas, assim por diante. Eu nunca pude acreditar nisso. E aí vem algo que foi falado há pouco aqui, no sentido de que a grande maioria continua no mundo do crime porque o Estado não oferece absolutamente nenhuma alternativa para que ele possa ter um outro caminho na sua vida. E isso é, em suma, o que a APAC faz. E um dos grandes méritos, me parece, desse projeto da APAC é justamente contar com a vontade do condenado. Né? O requisito básico para que um preso vá cumprir pena na PAC é ele estar com a sua situação jurídica definida, ou seja, ser um preso condenado, e ele desejar ir para a PAC. Ele assumir o compromisso de se submeter à metodologia pacquiana, que é baseada não só na questão da confiança, do afeto, mas também numa disciplina bastante rígida em relação à convivência no Centro de Recuperação Social e no compromisso de cada um dos recuperandos, né, de participarem ativamente na atividade de cumprimento de pena e ressocialização. Então, eles passam todo dia, desde as 7 horas da manhã, quando saem das celas, e só vão voltar por volta das 9 horas da noite para as celas, eles passam o dia em atividades, as mais variadas, desde atividades laborativas até atividades espirituais, recreativas e sociais. E todos eles estão envolvidos nessa atividade de uma forma muito positiva, né? Seja fazendo trabalhos manuais, seja participando das oficinas de leitura para fins de remissão da pena, seja participando de outras atividades durante o dia. Né? A APAC, ela basicamente, ela nasce da comunidade. É necessário que a própria comunidade do local onde ela será instalada tenha a vontade de fazer. Nós começamos aqui no Rio Grande do Sul com esse projeto em 2012, a partir de um congresso que ocorreu em Minas Gerais, em que um dos participantes desse congresso foi conhecer a APAC de Itaúna e trouxe essa ideia aqui para o Rio Grande do Sul, conclamou algumas instituições como OAB, Ministério Público, magistratura, Assembleia Legislativa, igrejas, né, para apresentar esse projeto, que eu tenho que confessar para vocês que, não obstante eu já estar trabalhando há mais de 20 anos na área do sistema penitenciário, no início, eu achei que isso não era viável. Né? Como assim uma prisão que é gerida por um grupo de voluntários e os próprios presos? Né? Não me passava pela cabeça que isso pudesse dar certo. E, no entanto, com um trabalho muito profundo de estudo que este grupo fez, com viagens a Minas Gerais para conhecer em loco como funcionava uma PAC, nós nos convencemos de que isso era viável. Né? Então, inclusive, há um dístico que todas as APACs têm, que no pátio está escrito: do amor ninguém foge. E, de fato, o amor é o grande mote da APAC. Uma colega nossa, inclusive, sempre refere a seguinte expressão, né? Esse trabalho na APAC é para gente que gosta de gente. Né? A gente
todos os que estão ali estão por uma vontade de fazer com que essa coisa horrível que é a pena privativa da liberdade, que tem um fator criminógeno terrível, nós todos que lidamos nessa área conhecemos bem o poder das facções, a corrupção que graça nesse meio e assim por diante, né? Que acaba muitas vezes não ressocializando o réu, mas pelo contrário, fazendo com que cada vez mais ele se envolva com o crime. E quando tu não compactua com isso e tu consegue enxergar a possibilidade de que isso seja, que isso ocorra de forma diferente, através de círculos de paz, né? Da implantação de uma cultura de paz, né? Com vistas a fazer com que, a auxiliar que esse cidadão que esteve envolvido na prática criminosa possa dar um novo rumo na sua vida, né? Isso realmente é muito gratificante. E só para se ter uma ideia, né? Porque às vezes as pessoas nos dizem, não, mas vocês certamente devem trabalhar lá com pessoas que não praticaram crimes graves ou que não são perigosas, né? A média de pena na nossa PAC, que hoje conta com 50 recuperandos, é de 35 anos, né? Ou seja, não é coisa pouca, né? Nós recebemos os presos, via de regra, com um ensino fundamental incompleto, e hoje, depois de 5 anos de atividade com a PAC, nós já temos 15 recuperandos cursando o ensino superior, através da educação à distância, né? Então, realmente, a gente percebe que isso dá certo. Nós ainda não temos um estudo, nesses 5 anos, acerca do índice de reincidência, mas os índices de reincidência da APAC de Minas Gerais, eles não ultrapassam 15%. Ou seja, se consegue inverter a pirâmide da reincidência do sistema tradicional, que gira em torno aí de 70% a 80%. Né? Então, eu acho que a grande satisfação minha em ter participado hoje aqui é poder ter ampliado a minha rede de contatos, não é? Com tanta gente que, por todo esse Brasil, está trabalhando também nesse sentido, né? Sem dúvida alguma, já quero dizer que me tornei um fã do Dr. Delcídio, vou procurar o livro Justiça Restaurativa na Execução Penal, porque sei que será muito útil para nós aqui. Então, era essa a minha intervenção e fico à disposição dos colegas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Roque. O livro do Dr. Delcídio tem aí na Amazon, aí para facilitar para o pessoal. A gente encontra, pelo menos eu comprei pela Amazon, e fácil de entregar e fácil de achar aí. Agora eu vou convidar a Viviane Camargo de Aquino para falar. Ela trouxe uma apresentação que já irei compartilhar a tela com vocês. Viviane Camargo de Aquino é doutora em Direitos Humanos, Inclusão e Diversidade pela USP e Justiça Restaurativa e Educação para a Paz pela Universidade do México, doutora em Educação e Cidadania pelo Instituto de Auschwitz, MBA pela Fundação Getúlio Vargas em Gestão Pública, mestrado em Povos Tradicionais por Alberta, no Canadá, e UNB. Ela nos fará um case a respeito da oficina de leitura e música, leitura/música, Voo Livre, na PAC associada a Práticas Restaurativas e Educação para a Paz. Seja muito bem-vinda, Viviane, e deixa eu compartilhar a tua apresentação aqui. Obrigada. Vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir bem? Sim, conseguimos. Certo. À medida que eu vou falando, daí eu vou te dizendo para passar. Obrigada, João Nicolas. Muito obrigada ao doutor Delcídio. Agradeço a colaboração dos colegas da Justiça Restaurativa, doutor Roque, a doutora Jamile, que vem após. A princípio, assim, o que eu gostaria de colocar, que é um desafio
para trabalhar com a justiça restaurativa dentro desse novo modelo prisional, que é a PAC. O case que eu trago, ele representa o Brasil lá fora. Eu fiz a apresentação desse projeto da Oficina Voo Livre, que começou com leitura e música lá em 2018, aqui na PAC. Quando eu me formei em Direito e fiz esses trabalhos com direitos humanos, eu acreditava que essa justiça punitiva que nós temos hoje no sistema prisional, ela não vinha de encontro com as coisas que eu particularmente acreditava, né? Eu focava mais no ser humano, no espaço mais dialogal, e eu fui buscar isso depois na faculdade, então, através de cursos, especializações e capacitações, né? Já trabalhando com o direito na forma dos meios autocompositivos, conciliação, mediação e arbitragem. E então, surgiu então esse desafio. Na época, o juiz da vara de execução penal era o doutor Marcelo Malísia Cabral, que inclusive foi meu paraninfo, e junto a gente fazia projetos na parte da justiça restaurativa, do núcleo da supervisão de justiça restaurativa. Fomos conversar com ele para ver a possibilidade. A PAC estava iniciando, né, com uma capacitação para voluntários. Fiz essa capacitação de voluntários em 6 meses e iniciamos. Tu pode passar, então, para mim mais um slide, João? Aqui, é uma das frases que eu coloco quando a gente começou o projeto: nós não sabemos quantas vidas ajudamos a transformar, mas eles saberão. Então, isso a gente apresentou. A ideia, num primeiro momento, era fazer a remissão da pena pela leitura e pela música, né? Eu sou formada em piano também, pelo Conservatório Mozart em Porto Alegre, e especificamente no piano. Nós tínhamos piano, tinha outros música, tinha violão, mas com piano, com os recuperandos. Naquela época, eram 2, foram 3, foram 6, foram 8, foram 15, e chegou-se, então, hoje, todos em regime fechado, como muito bem o doutor Roque colocou. Quando me convidaram para conhecer, então, esse modelo prisional na PAC, é um modelo onde tu não tem não existe agentes com armas, né? As pessoas são reconhecidas pelo seu nome, elas entram lá e não há algemas, né? Claro que é uma metodologia que está centrada em 12 pilares, né? Que são pilares que fortalecem isso. Tu pode passar para mim, por favor, João? E aí nós iniciamos, então, isso mostra como se fosse uma humanização das prisões. Aqui nós temos uma parte que é da cozinha industrial, quando se iniciou com verbas federais e teve todo um apoio do Poder Judiciário no terreno. Iniciou com uma casa com 86 metros quadrados, num terreno de 44 mil metros quadrados, e o desafio era, então, começar com esse grupo da oficina de leitura para a remissão da pena dos recuperandos. E nós fazíamos encontros, então, eu me programei junto com o pessoal, com esses voluntários, para fazer encontros todas as sextas-feiras, da 1h30 até as 4h. Nós trabalhávamos, então, num primeiro momento, com documentários, com filmes. Naquela época, eu já tinha feito essa especialização em Alberta, no Canadá, com povos aborígenes, e comecei a trazer também isso para dentro da PAC. Nós sentávamos em círculos, né? Eu já tinha também a minha formação como facilitadora. Sentávamos em círculos e conversávamos. Eu não usava toda a metodologia dos círculos de construção de paz, mas nós sentávamos, fazíamos rodas de conversa, fazíamos rodas de celebração, quando chegava um novo recuperando com as suas famílias, também com os familiares. Tu pode passar o outro slide. E nesse tempo, nós trabalhávamos com da 1h30 das 14h até as 16h, nós fazíamos a oficina de leitura e terminávamos essa oficina de leitura com um café de celebração. Isso nós tínhamos uma das técnicas que um juiz canadense, que é o Barry Stewart, ele fazia com os povos aborígenes quando eles tinham essas conferências familiares.
Então, ao término dessas conferências ou desses meios autocompositivos, eles se reuniam para compartilhar a comida. E nós adotamos isso na PAC Pelotas, nesse projeto Voo Livre, né? Colocando, então, quando terminava a oficina, nós compartilhávamos comida, no caso seria um café de celebração, onde naquele momento a comida, o café, enfim, representava os nossos vínculos, os nossos afetos, celebrando a continuação daquele momento da oficina de leitura. Então, depois da oficina de leitura, depois do café de celebração, então nós tínhamos, com o apoio do professor Alex, que também trabalhou comigo no Conservatório de Música em Pelotas, era professor de piano, trabalhamos com eles na parte das oficinas de música. Pode passar, João Nicolas. Obrigada. Então, a gente coloca uma das, ali como bem o Dr. Roque falou, a PAC vinha de encontro com o que eu pensava em relação à justiça restaurativa. Não deixar, fazer com que as pessoas que realmente quisessem estar lá e tentar ressignificar as suas vidas, né, ou tentar modificar de alguma forma pelos delitos que cometeram, e não eram delitos tão pequenos, eram delitos mais complexos, não somente repensar, né, mas também ressignificar, reparar e, por fim, né, tomar esse novo rumo nas vidas, né? Então, não basta deixar de fazer o mal, mas é preciso também ressignificar essas coisas que aconteciam, né? Que esses crimes que aconteceram e nós trabalhar nas oficinas com essas, digamos, com esse modelo. Pode passar, João Nicolas. Bom, a partir daí, então, o que aconteceu? Me convidaram para apresentar esse projeto das oficinas. Essas oficinas começaram em 2018, eram todas as sextas-feiras. Na realidade, nós estamos realizando até julho agora de 2023. Na época, não tinham práticas circulares, nós fazíamos somente com oficina de leitura e música, onde toda sexta-feira eu convidava advogados, convidava profissionais autônomos, convidava pessoas da comunidade em geral, né, inclusive empresários, para participarem das oficinas e para conhecerem esse novo modelo e essas pessoas que estavam lá. Né? Então, com isso, eu fiz esse curso da Educação para a Paz, que era para mostrar as violências em seus territórios e comunidades. Cada país apresentava um dos projetos, e um dos projetos que eu apresentei foi esse, Voo Livre, projeto Oficina Voo Livre, Somos Todos Recuperandos, e a partir daí eu comecei a associar práticas restaurativas. Na época eu já fazia, mas eu fazia não com toda a metodologia dos círculos restaurativos. A partir de 2022, no finalzinho de 2022, comecei, então, convidei uma colega, que é a Selma Maza, que inclusive acredito que esteja nos assistindo, esteja junto aqui conosco, e o que é assistente social, e também fazia parte comigo do núcleo da Justiça Restaurativa, e também o colega, que é advogado, Marcelo Riges, para se unir, né, a essas oficinas, e aí associar a práticas restaurativas, trabalhando com círculos de construção de paz, onde nós tínhamos vários círculos que a gente fazia todas as sextas-feiras quando começava. Então, círculos de celebração, até eu anotei aqui para mim não esquecer, círculos de celebração, círculo de contação de histórias, um círculo de celebração das mães. Nós começamos com perguntas norteadoras. Nessas perguntas, eles começaram a se sentir mais à vontade, mais acolhidos em relação a essas práticas restaurativas que nós estávamos fazendo. Num primeiro momento, a gente sentia que os recuperandos, eles iam para as oficinas com o intuito de remissão da pena, de conseguir, porque cada livro que lia tinha remissão da pena. Num determinado momento, começamos a observar que eles começaram a estar motivados para estarem ali, que eles tinham interesse em estar ali, que eles esperavam pela sexta-feira. Né? E aí, então, foi quando eu coloquei assim, o que muda em relação a isso? O que está mudando em relação a isso?
muda o olhar, muda que eles, na realidade, começam, nesse momento, a se sentir acolhidos. Nós tínhamos, como que eu vou dizer, tu pode passar mais uma lâmina, João, e tu vai controlando o meu tempo também. Aí foi o logo da oficina do voo livre, pode passar mais uma lâmina. Todas as oficinas, são, no caso, colocadas em atas, onde eles participam. De todos, foram 48 círculos, que na realidade são oficinas, dentro de todo o ano, né? E se formos somar nesses 6 anos, né, seriam quase 1.000 e poucas horas, né, com essas pessoas, e isso é importante das práticas restaurativas, que é a continuidade, né? Então, a gente teve projetos dentro ali, que alguns recuperandos que praticaram alguns crimes mais complexos, como foi o caso, eu posso citar de exemplo para vocês, de feminicídio, e aí nós estávamos com uma oficina realizando uma celebração do Dia das Mães, e num determinado momento a gente fazia as perguntas norteadoras, né? E ele passava a vez, ele não se manifestava, então era o tempo dele, era o silêncio, e lá num determinado momento, então ele coloca, quero colo. Então aí ele conta que ele foi abandonado, então a gente traz essas práticas restaurativas, trazendo que, como nós estudamos, que sempre por trás de uma violência, existe uma parte que a gente não enxerga, né, como um iceberg, que seria as necessidades que não foram atendidas. Não, em nenhum momento, passando mão por cima, muito pelo contrário, né? Eu acredito que ele tem que se responsabilizar, essas práticas, elas são para reflexão, as oficinas vinham para reflexão, para responsabilização e para, então, a reparação do dano e depois, então, uma ressignificação. Todas elas com atas, então eles participavam, não era obrigatório, a remissão da pena, num primeiro momento, era um convite e todos eles participavam naquele momento para a remissão da pena, mas depois começaram a participar por vontade própria, no sentido de que tinham interesse em conhecer o que era o projeto da oficina e o que ela trazia, o que era a justiça restaurativa, né? Tu pode passar para mim, por favor, João? Professora Viviane, só para você ficar sabendo, só tem mais 2 minutinhos para encerrar, por gentileza. Então tu vai passando para mim, que daí eu vou finalizando, assim, porque é muito rápido, né? É muito difícil. Então, os circos, né, que a gente começou, esse projeto que eu levei, seria os circos me representam e também o projeto Oficina Voo Livre. Pode passar, João Nicolas, para a gente não se estender. Isso aqui foi no primeiro momento, quando a gente fazia com as aulas, com essas oficinas. Alguns momentos de círculos de celebração com eles, né? Assegurando a privacidade deles, então, nós todos reunidos, né? Muito participativo, pode passar. Né? Aqui na sala de música, mas nós fazendo sempre utilizando as práticas circulares. Pode passar. O pessoal da Pastoral Carcerária nos acompanhando, que inclusive foi quem deu o nome da oficina Voo Livre, a Selma, que também deve estar assistindo, celebração do Dia das Mães. Isso aqui, só para finalizar, João, também muito importante, nós fazíamos círculos e colocávamos os valores com eles. Então, eles escolhiam os valores que iam permear durante toda a caminhada, durante o ano. Eles eram colocados como se fosse um tesouro dentro da caixa, né? Então, liberdade, o amor, enfim, todo o significado, né, da voluntariedade, deles estarem ali, deles quererem estar ali, deles quererem tentar mudar, ressignificar. Pode ir passando, né? Esse aqui nós fazíamos documentários, passávamos o doutor Marcelo Salmazo, que inclusive esteve com a gente ontem, né? Circos que foram realizados. E aí eu só quero colocar no final, pode ir passando, né? Essas práticas. É muito difícil falar em pouco tempo e mostrar assim, a preciosidade do trabalho, do que é feito, da maneira, dos resultados que a gente obteve com isso, né? Passando, são todas as práticas, né? Que eram todas as sextas-feiras realizadas. E então, finalizando, aí os cafés de celebração que a gente fazia após as oficinas, né?
em relação ao Barry Stewart, que é esse juiz canadense que colocava que à medida que a gente compartilhava comida, é uma parte essencial, pois as pessoas já estão ressignificando suas relações e são capazes de conduzir por si próprios seus afetos e diálogos. Pode passar. Aí nossas confraternizações ali, os cafés, que a gente preparava com muito carinho para eles, né, com cuidado, para que eles se sentissem realmente acolhidos, né? Pode passar, pode ir passando. E aí, só para finalizar essa minha fala, que é muito, né? No final, então eu quero só ler para vocês, eu até depois vou disponibilizar aqui. Vou disponibilizar os slides e também alguns textos que foram produzidos por eles, né, todo nesse tempo. Então, eu compartilho de George Belchal, que ele diz: se quiser castigar um homem de forma retaliativa, será preciso feri-lo. E se quiser reformá-lo, é preciso melhorá-lo. E homens, eles não melhoram ao serem feridos. Né? E a frase do Dr. Rock, que é: do amor ninguém foge. Então, à medida que as pessoas se sentem mais acolhidas, elas realmente se predispõem a fazer um trabalho de ressignificação. Né? Eu, assim, teria muito mais coisa para apresentar, com dados, mas é muito difícil nesse pouco tempo. Então, eu agradeço, né, pela oportunidade, agradeço aos colegas e fico à disposição para o que precisar. Muito obrigada e vamos continuar, então, com a doutora Jamile. Não quero tirar o horário dela também. Obrigada. Obrigado, Viviane. Agora eu tenho o prazer de passar a palavra a Janine Soares de Matos Ferraz. Janine é juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, titular na vara do Júri e Execuções Penais de Vitória da Conquista, mestrando em Segurança Pública, Justiça, Cidadania e Direitos Humanos pela UFBA, membro da Comissão Científico-Pedagógica do Núcleo de Justiça Restaurativa de Segundo Grau do Tribunal de Justiça da Bahia e idealizadora e responsável pelo programa Coração de Tinta. Com a palavra, querida Janine. Pessoal, boa noite. Primeiro eu quero dizer assim, da imensa alegria de estar, né, essa noite aqui com todos vocês. Vou cumprimentar os colegas que me antecederam, começando pelo professor Marcos Rolim. A fala dele me foi muito inspiradora e eu vou partir um pouco do que ele falou. Também costurando, como Isabel Lima nos ensinou, né, quem passou pelas mãos de Bel vai entender bem o que eu falei, fazendo o nosso bordado, costurando ali um pouco com Decildo, com Roque e com Viviane, para eu tentar trazer um pouco da minha experiência. Primeiro, eu quero dizer que, comparado aos que eu ouvi antes, eu não posso dizer que tenho experiência no sistema prisional. Eu estou juíza da execução penal desde julho desse ano. Passei julho fazendo inspeção inicial, tentando entender o que era a unidade, agosto tentando entender o que era o CEEL. A minha unidade ela é vinculada com júri e execução penal, então eu também fui tentar dar conta da pauta do júri, ou seja, eu não consegui fazer nada, muita coisa. Mas teve uma experiência que eu quero compartilhar com vocês, vou compartilhar daqui a pouco. Só que antes disso, eu quero contar uma história. O CNJ esteve na Bahia ano passado, e aqui é um pouco do que eu ouvi o professor Marcos falando, assim, né, o que é essa justiça restaurativa, porque é tanta coisa que acaba não sendo nada, tudo dentro dessa mistura. E quando o CNJ esteve na Bahia para inspeção, foi no nosso núcleo de justiça restaurativa e pediu os dados. E aí os dados que o CNJ, os indicadores que o CNJ usou para podermos medir eram: quantos processos judiciais vocês resolveram na prática restaurativa? E quando me falaram isso do núcleo, eu falei assim, cara, então eu não faço justiça restaurativa para o CNJ. Porque toda a minha prática restaurativa está vinculada à segurança pública e eu não tenho nenhum processo, nenhum processo. Aliás, eu estou na justiça restaurativa desde o ano de 2018 e eu nunca fiz um círculo conflitivo. Isso me angustiou. Eu comecei a falar, nós precisamos pensar esses indicadores. Tive ano passado uma reunião com algumas juízas, Bahia, Minas, Rio Grande do Sul,
Amapá, com alguns pesquisadores, a gente fez uma primeira reunião, está embrionária ainda. Eu falei, nossa, a gente precisa pensar a nível acadêmico quais são os índices que medem o que nós estamos fazendo, porque se forem os índices do CNJ, nós não fazemos justiça restaurativa. Aí, no meio dessa confusão toda de vida, eu ainda estou concluindo o mestrado da UFBA e escrevendo sobre justiça restaurativa, a integração da justiça restaurativa com a segurança pública a partir da experiência do Coração de Tinta. Vou dar um spoiler da minha pesquisa, eu ainda não apresentei, vou apresentar no final do mês, mas eu fiquei tão assim, pensando no que o Marcos falou, que eu darei meu spoiler aqui para vocês. Quando eu iniciei a análise dos meus dados, confesso assim para vocês plenamente que eu não imaginava que eu fosse chegar ali. Eu tinha uma sensação empírica, mas eu não tinha comprovado a partir de um método. Então, eu peguei entrevistas com falas de policiais ao longo da história do Coração de Tinta, que estão na internet, algumas foram entrevistas que eu fiz da memória do projeto mesmo, com os precursores, né, aqueles que iniciaram, e depois eu peguei falas de palestras que nós fizemos ao longo dos anos. Sempre algum agente de segurança pública ocupou o espaço de fala da segurança pública. Aqui no Coração de Tinta a gente tem um entendimento que a gente não fala pelos agentes de segurança pública ou sobre eles. Quem fala restaurativamente, quem conta a sua história no Coração de Tinta é quem vive a história. Então, eu peguei esses excertos dessas falas para servirem como as minhas unidades de registro. E, usando o método de Bardan, eu ainda escolhi a teoria de Maiara Carvalho, que ela escreveu um livro chamado Justiça Restaurativa na Prática. Aí ela coloca em conexão, em conflito e em violência. E aí eu escolhi essas 3 categorias básicas para eu fazer a análise do conteúdo das entrevistas. Coloquei conexão, conflito e violência. Eu também peguei toda a memória do Coração de Tinta, está registrada no Instagram. Então, eu escolhi alguns números das coisas que nós fazíamos. Por exemplo, quantas capacitações nós fizemos, quantas experiências de troca de lente com agentes da polícia, quantas experiências na comunidade para falar de práticas restaurativas, quantos círculos de construção de paz de diálogo nós realizamos, com quantas instituições diferentes nós nos conectamos, e fui usando esses índices, quantas ações humanitárias foram feitas a partir dessa rede que se formou no Coração de Tinta. Beleza. E aí, nas unidades de registro, que eu escolhi temas, quando eu fui lançando Ctrl+C, Ctrl+V, eu escolhi as seguintes unidades de registro: imaginação moral, diálogo, conexão, justiça restaurativa, transformação, interoperabilidade, conflito, violência, trauma e resiliência. Trabalhei com essas 8 palavras-chave e fui pesquisando essas 8 palavras-chave nas entrevistas dos agentes de segurança pública. Quando eu peguei na conceituação de Maiara, eu conectei em conexão, imaginação moral, diálogo, conexão, justiça restaurativa, transformação e interoperabilidade. Em conflito, eu deixei só a palavra conflito, e em violência, eu coloquei violência, trauma e resiliência. Na hora que eu fui para o conteúdo, acreditem vocês que todas as falas dos policiais se encaixaram, a maioria delas na categoria conexão. Em conflito, foi apenas para reconhecer que os policiais militares são agentes transformadores de conflitos e, se não fizerem de forma positiva, podem também ser agentes geradores de conflito. E as demais falas se encaixaram em violência e trauma e resiliência, sempre vinculando a questão de que o policial sofre muitos traumas. Gente, eu acho que eu... Vocês estão me ouvindo? Não, deu uma travada, mas acho que foi só a minha câmera aqui que deu uma foi só a desligada. câmera que parou de funcionar. Pronto, voltou. Aí, pronto. Voltou. É só para vocês entenderem. Qual era a relação que os policiais faziam? Nós temos sofrido muitos traumas. A justiça restaurativa fez sentido para a gente, os círculos de trauma, porque abrem espaços de descompressão.
E se nós não tivermos esse espaço de descompressão, porque nós não temos nas nossas instituições esse espaço de descompressão, nós estamos gerando outras violências. Quando o círculo chega, a gente consegue compensar. Então, professor Marcos, quando eu olhei para a minha pesquisa e olhei para o que o senhor falou, assim, quando eu vi o que Decildo está fazendo aí também, nós precisamos repensar o que mede as nossas práticas. Porque muito do que a gente faz no sistema de segurança pública, no sistema de defesa social e segurança pública, está na justiça restaurativa em conexão, não necessariamente na justiça restaurativa em conflito. E um pouco também fortemente em trauma e resiliência. Queria dividir esse primeiro ponto da minha fala com vocês, porque para mim é uma grande oportunidade. Eu estou diante de grandes pesquisadores e de um grande prático que é Decildo. Precisamos falar sobre isso, né? A outra questão da minha fala que eu queria compartilhar com vocês, deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar a minha tela. Vocês, eu não sei se eu vou conseguir manejar o que eu quero aqui. Estamos vendo Mas... quatro unidades de contexto. Agora você está vendo a tela com o coração de tinta, uma foto de um círculo? Sim, sim. Parece que não Pronto. funciona nada. Aí aqui é o que eu quero trazer, essa questão da conexão. Logo que eu assumi a vara do júri e execução penal, a gente recebe os familiares de presos, né? Decildo deve compartilhar isso aí comigo. Nosso gabinete se enche dos familiares dos presos, dos agentes e daquelas pessoas. E eu fui tentando ouvir um, tentando ouvir outro, tentando ouvir outro. E aí, de repente, eu disse ao diretor do presídio assim, falei, doutor, eu queria ouvir vocês, mas deixa eu fazer de uma maneira, num diálogo mais estruturado. Veja se sua equipe quer participar de um círculo de paz comigo. E aí, uma das coisas que eu quero mostrar com essa foto é a ressignificação dos nossos salões de júri. Esse é um salão do Tribunal do Júri hoje que é utilizado para a realização de círculos de construção de paz. Esse é só um deles. É aquela da gradinha para dentro. Ixi, pessoal, só um minutinho. Que meus 10 minutos acabaram, não foi, João? Acabaram de acabar aqui. Mas eu vou tentar resumir aqui. Se transformou num salão de círculos de construção de paz. E aí, o que eu quero dizer desse círculo? Nesse círculo tem a diretoria, que é um policial militar, com parte da equipe, que são policiais penais de carreira, e a outra parte é do sistema de gestão coparticipativa de uma empresa privada que também participa. E quando nós estivemos em círculo, que eles contaram as histórias deles dentro do sistema prisional, por incrível que pareça, as necessidades que apareceram foram necessidades vinculadas à comunicação, do que eles se sentiam com uma comunicação distorcida, violenta, entre eles, que era a mesma reclamação que os familiares dos presos faziam em relação à equipe. Então, o quanto o círculo de diálogo é potente. E os próprios servidores da equipe disseram, né, do presídio, se comprometeram em melhorar a forma de se comunicar entre eles e ainda pediram que nós fizéssemos com eles oficinas de comunicação não violenta. Isso é o poder da justiça restaurativa em conexão. E a última coisa que eu vou apresentar para vocês, aqui é só para aquecer o coração mesmo, só um minutinho, são essas fotos aqui. Prontinho, vocês estão vendo as fotos? O que é isso aqui? O que é a minha esperança? Essa sala... João está vendo a foto aí com um monte de policialzinho sentado? Policialzinho é ótimo, né, gente? Desculpa, é o carinho, de tal forma carinhosa. Então. Esses policiais, todos que estão sentados, são futuros comandantes de companhias da Polícia Militar na Bahia. São todos oficiais da Polícia Militar que estão em formação. E essa turma da frente, sorridente, é a última turma do estágio da nossa formação. Ou seja, os círculos de construção de paz já chegaram na Academia de Polícia Militar. E eles foram recepcionados lá, deixa eu ver se eu consigo aqui passar, dessa maneira. Nós já estamos falando de agentes de segurança pública
que estão sentando em círculo estão entendendo que há, sim, possibilidades de espaços de descompressão em que nós podemos nos comunicar a partir do afeto. E o que é que me deixa extremamente esperançosa de tudo que nós estamos vendo nessa justiça restaurativa em comissão? É que quando eu recebo lá da professora Rosine as fotos das crianças da pré-escola fazendo o símbolo da não violência e sentado em círculos, que eu vejo as fotos de Decildo e de Viviane, do pessoal do sistema carcerário, sentado em círculo e falando dessa não violência, entendendo os sentimentos e as necessidades. E que eu vejo nós, juízes e forças de segurança, também sentados em círculo, e toda a comunidade sentada em círculo. Eu tenho muita certeza de que nós estamos, sim, construindo uma sociedade pacífica. A gente só precisa continuar fazendo. Às vezes me vem, e vocês devem passar por isso, né? Tem hora que eu falo, tá bom, não vou fazer isso mais não, estou estressada. Quando eu pego um policial que dá uma pancada num preso, eu falo, meu Deus do céu, eu quero morrer por causa daquilo. Aí vem outros policiais e dizem assim para mim, doutora, apenas continue. Sabe? Dolly, continue a nadar. Não muda nada do que a senhora está fazendo, apenas continue. Então, é o que eu deixo aqui de mensagem para todos nós na sala, que a gente apenas continue. E, Cris, muito obrigada pela oportunidade. Eu estou me sentindo extremamente honrada por estar ladeada por tanta gente boa desse congresso. Parabéns pela organização, foi realmente muito bonito, falas extremamente significativas e de gente que não está só falando sobre justiça restaurativa, está vivendo. Então, muito obrigada. E, João, adorei te rever, estava com saudade. E aí eu devolvo a palavra. Então, o João tem um voo, ele pediu para mim entrar também. Eu estaria aqui de qualquer forma, porque é a sala do meu coração. Essa sala foi pensada com muito carinho, com as pessoas que estão aqui, mais o professor Marcos Rolim, que estava lá e voltou para cá. Então, assim, gente, Viviane, doutor Decildo, que eu aprendi a conhecer e incomodar, porque vai as duas coisas junto, né? Aprendi a conhecer, admirar e incomodar também, pedindo para ele participar das coisas. O doutor Roque Riquezig, imagina, meu colega, né? Eu era funcionária na Unicinos, ele já era professor naquele tempo, agora eu vou entregar a nossa dúvida. Mas, assim, nós somos jovens, né? Não tem problema. Então, assim, ó, pessoas que eu admiro profundamente, do fundo do coração, Viviane Aquino, eu acho que essa fala é mais do que necessária junto à justiça restaurativa, embora o meu lugar de fala seja a escola, simplesmente a escola, mas, como eu sempre digo, é lá na minha escola que eu acabo encontrando os pais com tornozeleira, filhos chorando, né, traumatizados, que os pais estão presos, ou que estão passando fome, que por mais que tenha a questão do tráfico, eles vivem disso, e é geracional, então é mais complicado ainda do que se... Então, não é só falar de justiça restaurativa na escola, nós estamos falando de dores, traumas, questões financeiras profundas, né? E é desse lugarzinho lá da escola que eu pensei que a gente precisava encontrar todos, né? Encontrar todos, porque é lá que vai a violência doméstica, é para lá que vai esses pais também, às vezes muito agressivos, a gente acaba conhecendo, e eles já recém saíram do sistema, e daqui a pouco voltam para o sistema, e a criança ficou feliz que o pai chegou, daqui a pouco começa a apanhar desse pai, então as coisas não melhoram, e isso tudo está dentro desse espaço da escola. Então, meu profundo agradecimento à Janine, que eu tenho doutora Janine, desculpa falar assim, mas é que eu amo tanto a Bahia, todas elas, a Janine, Sandra, Fausta, e são maravilhosas. Então, assim, meu profundo agradecimento e admiração, Viviane, Janine, professor Marcos Rolim, professor Roque Regueziga, Decildo, e eu já mandei todos esses contatos para o doutor Decildo, ele disse, eu precisava falar com essas pessoas, nossa, ele que sabe, eu enchi o celular dele, está aqui, ó, todos os contatos que eu conheço, que são pessoas maravilhosas que falam disso. Então, meu profundo agradecimento de verdade. E aí, daqui a pouco, eles vão derrubar a gente, eu espero vê-los, se for possível, no ano que vem, 2024, começaremos a pensar no início do ano, o segundo congresso, com todos vocês e muito mais, e com um tempo muito maior. E como se diz por aqui, mas que tal uma noite como essa? Ou, bah, mas que gente 10, não seria isso? Boa noite, gente, muito obrigada de verdade. Que a gente seja ânimo para cada um de nós mesmos.
Grande abraço, muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem, profunda admiração. Marildo, Selma, Maria Obrigada. do Carmo, Viviane, todos, muito obrigada. Obrigada, Grande professora. Vanessa, Tchau, gente. Boa noite. boa noite, boa noite, boa noite. Do Vale, Amarildo, todo mundo aí. Boa noite, bom descanso, Maria.